E aí, pessoal, voltamos, infelizmente, para o nosso último bloco. Primeiro, queria pedir a todo mundo que está participando, de início, agradecer a participação, as ótimas perguntas que vocês estão fazendo, mas, por favor, coloquem a cidade de onde vocês estão falando para que a gente possa mandar um abraço personalizado para vocês. E a Natália Garbeto, falei certo, Felipe? Natália Garbeto, um grande beijo, ela mandou para a gente uma mensagem carinhosa elogiando a aula. Um beijo para você, Natália. Beijão, Natália. João, por favor. Vamos falar de quê? Vamos comentar, então, a respeito... Vamos fazer aquela pergunta? Sim, quer fazer agora? Então vai lá. Vamos fazer. Ana Paula, né? A Ana Paula fez uma pergunta que é bem interessante, que eu acho que vai conduzir um pouco esse nosso bloco final. Que ela pediu para comparar a influência da União Soviética na Europa Oriental, que era o seu cinturão de segurança, com a Rússia. E eu acho que essa é a questão central, Ana Paula. O que o Putin está mostrando é, parou, tem limite, não vem mais não. Então acompanhe os próximos slides que você vai ver exatamente a visão russa vendo o Ocidente chegando cada vez mais perto. Exatamente. E o que ele tenta fazer por uma série de ações que a gente disseca já já é dar uma travada nisso. E como, na verdade, a questão da Ucrânia talvez seja um símbolo determinante disso. Como o Putin, ele não quer perder. Claro. Ele não quer perder. É isso. Mas vamos lá. Então, dá uma olhada no slide. A gente colocou esse slide mais como uma referência, não é? Até uma indicação, quem está curtindo o assunto aí, gosta desse assunto, procura. Provavelmente você vai achar esse filme no YouTube completo. É um filme bem legal. Adeus Lenin é muito legal, fala sobre como a sociedade da Alemanha Oriental, como alguns ainda ficam enraizados naquele passado socialista e como que o novo capitalista aparece de uma maneira muito interessante, muito bem feita, muito inteligente, falando sobre a desarticulação vale a pena ver. Do socialismo na Alemanha. Bom, nós estávamos falando, volta para cá, esse slide ele é, na verdade, um slide, como o João já colocou aqui algumas vezes, eu não quero que vocês fiquem se preocupando com os nomes, eu quero que vocês tenham a ideia. A ideia do fio condutor da análise que a gente pretende é que você perceba que, como com a derrubada do Muro de Berlim, outras áreas começam a explodir em manifestações libertárias, democráticas e nacionalistas. Perceba que nós simplesmente elencamos algumas aqui para que isso fique ratificado no raciocínio de vocês. Dá uma olhada. Olha só, a Tchecoslováquia, é interessante a Tchecoslováquia, João, porque ficou conhecido como a Revolução de Veludo, né? Exatamente. Tal a forma tranquila, pacífica como o processo de mudança ele foi estabelecido. Como contraponto à Iugoslávia, cuja divisão foi extremamente violenta. Perfeito. Um outro ponto que também chama atenção é o movimento que acontece na Polônia. A luta contra a ditadura socialista e a interferência soviética foi muito comandada pelo Lech Walesa, que era um dos líderes sindicais desse sindicato Solidariedade, que na década de 80 ficou muito forte e sofreu violenta repressão do governo socialista polonês. O Lech Walesa, até numa comparação com o Lula, né? Era liderança sindical e que vai se tornar presidente da República, né? É isso aí. O Lech Walesa que aparece aqui, que vai se tornar presidente da República, e na Romênia, que também era uma área satélite da União Soviética, talvez o movimento mais violento, o ditador Nicolau Ceausescu, ele tenta fugir da Romênia, ele pega a mulher, vão de helicóptero, o piloto do helicóptero, segundo as notícias da época, recebeu, né, a arma na nuca para que tirasse ele dali, mas na verdade ele acaba sendo capturado pela resistência romena que exige a sua execução e ele é condenado. Então, na verdade, tudo isso aqui serve muito mais do que nomes e simplesmente fatos. A gente quer que você perceba como que essas áreas do leste europeu, elas foram uma a uma se desarticulando nesse movimento, nesse turbilhão de democracia e nacionalismo que a Europa passa a experimentar. Sem a menor dúvida. O fuzilamento lá do Ceausescu lembra um pouco os reis, os antigos reis. É interessante. Isso aí. A República. Aqui uma imagem do mundo multipolar, porque a ideia é, acabou o mundo bipolar, acabou um polo, então o mundo vai virar unipolar. Olha, essa ideia de unipolaridade pode ter durado ali alguns anos. Eu acho que o ápice americano é a Guerra do Golfo I, Sim. Em que o mundo meio segue. Do George Bush pai. Pois é, mas talvez seja mais difícil se manter no poder do que chegar lá, né? Claro. E à medida que o americano tem esse poder quase absoluto, obviamente isso vai sendo minado. Os BRICS hoje talvez seja o melhor exemplo clara disso. Então a ideia é, sai o mundo bipolar, você pode ter até uma percepção inicial mais unipolar. Mas aos poucos... Talvez muito ali na virada do final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Sem dúvida. Mas não só com a questão dos BRICS, mas o que chama atenção também é o desenvolvimento da Europa, né? A Europa cada vez mais forte. Como é que a Europa vai perceber os Estados Unidos, já que eu não tenho mais o inimigo soviético, será que eu tenho que ser esse aliado? Exatamente, incondicional. É isso. Né? E como que a discussão da geopolítica europeia vai muito orientada por isso, porque alguns países fazem questão de deixar claro esse afastamento, e a Inglaterra tem dificuldades para promover esse afastamento. E até hoje, né? E até hoje. Como é que a Inglaterra é retratada hoje como fiel escudeiro. Sim. Sabe uma dica para vocês? Dá uma olhadinha no Tratado de Roma, lá em 57, quando cria a Comunidade Econômica Europeia, Maastricht. e Maastricht em 92.
quando a União Europeia é criada, quando a Comunidade Econômica Europeia é criada, você tem uma realidade bipolar. Quando ela vira União Europeia em 92, você já não tem mais a União Soviética. E aí, qual é o caminho que a Europa está percorrendo? Para onde ela quer ir? E esse E a gente percebe no tratado que o caminho apresentado, o horizonte apresentado é um caminho de muito mais autonomia e segurança por parte dos europeus. Porque a alma da União Europeia não é a Inglaterra, é a Alemanha e França. Exatamente. É a aproximação Alemanha e França que é essa alma. Prova disso que ele não faz parte da zona do euro, né? É isso aí. Bom, vamos lá. O que tem mais aqui? Ó, estamos falando exatamente disso aí. Agora, detalhe, esse bloco europeu começa com uma Europa dos 6. Tudo bem que esses 3 são bem miudinhos aqui, mas fazem parte do jogo. Então, essa alma europeia, alemã, francesa e a Itália participando, o bloco é isso aí. E ele vai crescendo, pegando o restante da Europa Ocidental. Poderia pegar o lado oriental? Não, não poderia, porque eles eram socialistas. Mas espera aí, eles não são mais. E se eles não são mais, o que a União Europeia faz? Ela avança para esse lado. E quem é que está aqui olhando tudo isso aqui? Eu não vou dizer de camarote, porque a Rússia está muito mal nos anos 90. Eu diria quem é que está olhando tudo isso muito preocupado? O russo, que está vendo a União Europeia chegar e avançando, e quem nos comanda é Yeltsin. Pois é, a Rússia no ocaso geopolítico, fragilizada, a economia ali na bancarrota, vendo a União Europeia pegar os seus antigos aliados. Para piorar, vem uma outra coisa junto com a União Europeia, que é a OTAN. Porque a União Europeia vem no processo econômico. Quando vem a OTAN, peraí, eu sou o russo, tá? E eu tô olhando que aquelas armas que estavam na França, aquela arma americana na França, aquela arma que tá na Alemanha, que tá na Itália, agora ela vem para a Hungria. Sim. Ela tá cada vez mais perto de mim. Isso aí. E, obviamente, isso vai gerar uma reação, que é a pergunta da Ana Paula. Isso aí. Então, na verdade, Ana Paula, o que a Rússia está vendo é o seu, digamos assim, aparato de proteção, a sua faixa de proteção ruir e se sente cada vez mais ameaçada. E tudo muito próximo, porque existem também interferências americanas naquelas áreas ali do Turcomenistão, Uzbequistão, e está tudo muito próximo. Olha, eu lembro de um professor, um grande amigo que eu não encontro há algum tempo, Edgar Pêssego, falando isso. Ele morava na Itália na época. E quando a Iugoslávia se fragmenta, quando há a independência jugoslava, ele me diz, ele morava lá, então ele dizia que nos jornais italianos era comentado que havia um acordo para ninguém reconhecer a independência das repúblicas. Tentar evitar esse processo de fragmentação. E que rapidamente, quando começa com a Eslovênia, Croácia declara independência, a Alemanha reconhece e logo depois o americano reconhece. Repara, eles estão, na verdade, tentando pegar aquela área que era uma área não tem mais União Soviética, amigo. Vamos espoliar aquilo ali. E a desarticulação daquele bloco e a formação dessas nacionalidades, isso sugere o surgimento de países que ainda vão precisar de um apoio internacional, e o Ocidente, eles mostram esse apoio. Eu acho que a União Europeia, nesse momento, se torna uma grande vitrine de atração dessas nações. A Rússia é tratada como a vencida. E isso tem um preço, que é o preço que está se pagando agora. Isso aí. Na verdade, a gente está preparando todo o terreno para os russos quererem alguém mais forte, que reaja a essa década de 90. Acho que a década de 90 é que é decisiva. Ó, a imagem da expansão da OTAN é isso aqui. De novo, pessoal, olha dessa maneira. Eu queria que você ficasse aqui, ó. Não vai para lá agora não, que tá meio perigoso ficar lá. Mas enfim, finge que você tá lá na Rússia olhando para a OTAN. O que era a OTAN? A OTAN era esse lado aqui, ó. A OTAN era esse lado. Aí, de repente, esses caras que eram a minha faixa de proteção, eles começam a entrar para a OTAN. A ponto de um pequenininho que era dentro da União Soviética, que é a Geórgia. E não é que a Geórgia falou que ia entrar para a OTAN também? É isso aí. Imagina, a Geórgia é um pequenininho do lado da Rússia e começou a negociar com o Bush filho a entrada para a OTAN. Seria a mesma coisa. Lembra da crise dos mísseis? A história de botar os mísseis soviéticos, colocar uma base de lançamento a poucos quilômetros da Flórida. Assim, é muito interessante que a grande perspectiva que está sendo levantada nessa aula é que a década de 90 e o início do século 21, se nós mudarmos o nosso prisma, se nos colocarmos na Rússia, nós estamos percebendo um avanço que era retratado muito em charge, em cartoons, que era o avanço socialista da Europa. É o oposto. Então agora a Rússia é ameaçada. Tanto é que a discussão envolvendo o separatismo na Ossétia, Ossétia do Norte, Ossétia do Sul, está sempre relacionada a essa ideia de que eles estão cada vez mais próximos de nós. É claro. Aí, de novo, gente, a prova do Enem, ela trabalha muito com... Não tem uma pergunta de uma linha, é sempre texto. Isso vai vir no texto. Então, se o cara falar do movimento da Geórgia tentando lá
um tipo de repressão no Ossétia, ele vai te contar. Você não vai precisar dos detalhes a respeito dos líderes do movimento, isso é uma besteira. Esquece. A questão é, aquele país é importante, sim. Ali tem diversidade étnica, sim. Ali tem oleoduto, tudo isso é verdade. Mas a Geórgia fazia parte da União Soviética. Ela é um daqueles 15 pedaços do quebra-cabeça. Sai e começa a negociar com o americano para entrar na OTAN. O que significaria a colocação de mísseis efetivos ali, de bases militares e de próximos a Moscou. Então, na verdade, e aí quando Putin assume as posturas que vem assumindo, para nós ocidentais, a postura de um autoritário, de um ditador, a recuperação da ameaça soviética, esse cara é adorado lá dentro. Na visão dele, ele está se protegendo. Ele está se protegendo. Então, essa mudança de perspectiva, ela é determinante para que você possa trabalhar esse ponto. Beleza, vamos lá? Bom, já viu o avanço da OTAN? Próximo. Então passamos. Bom, acho que a Iugoslávia é só mais um exemplo. O João já havia comentado que tudo começa com a Eslovênia, Croácia. Me parece que a Bósnia é uma referência fundamental. Mas eu queria lembrar uma coisa a vocês. E é, de certa forma, bem irônico isso. A Sérvia começou lá no contexto, e agora estamos lá no aniversário redondo do início da Primeira Guerra Mundial, os sérvios levantavam a bandeira pan-eslavista lá no contexto da década de 10 do século XX. E como que a Sérvia, levantando a bandeira pan-eslavista, chamando povos eslavos para a formação da Grande Sérvia, que vai ser a Iugoslávia é criada no pós-Primeira Guerra Mundial, então a Sérvia era a principal nação desse grande misto de nações que era a Iugoslávia. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia vai ser comandada com mãos de ferro pelo Marechal Tito. Em 80, Tito some. A morte de Tito acaba gerando o mesmo processo que a gente está analisando no Bloco Socialista como um todo. O que acontece é a fragmentação. Eslovênia, Croácia, e a Sérvia tenta segurar isso. Né? A Sérvia faz meio que o papel da Rússia. Ela não aceita. Não aceita. E tanto é que são os últimos, né? Tanto é que tivemos uma Copa do Mundo com Sérvia e Montenegro. Vôlei era Vôlei, Sérvia e Montenegro. Porque era, na verdade, a Sérvia tentando evitar a fragmentação cada vez mais atuante, cada vez mais inevitável. E o que chamou a atenção, no caso sérvio, foi a violência do então comandante sérvio, presidente da Iugoslávia, e comandante sérvio Slobodan Milosevic, que acusava a fragmentação, acusava o separatismo dentro da lógica da étnica. Que, na verdade, eles estão se separando porque são muçulmanos. Exatamente. Né? Estão se separando porque não conseguem fazer parte da grande Sérvia que nós montamos. E a Guerra da Bósnia, na década de 90, é considerado um dos piores momentos de ataques a civis e de desarticulação. Campo de concentração foi realmente um episódio dantesco. A gente até colocou algumas informações a respeito disso. Estupro como arma de guerra, que é para fazer a faxina étnica. Tem uma coisa assim, a Bósnia realmente foi quem mais sofreu nesse processo. Porque a Bósnia, além de tudo, ela está ali com uma fronteira grande com a Sérvia. Dentro da Bósnia você tem bósnios, mas tem também sérvios e croatas. Então ela sofreu muito. Agora, tem um caso que eu acho muito curioso para a gente fazer a ponte com 2014, que é o caso de Kosovo. O Putin, nessa sua maluquice geopolítica, essa sua força geopolítica, ele, quando faz a anexação, vamos combinar, ele pega de volta a Crimeia. O argumento dele é: eu não peguei a Crimeia tem direito a decidir o que ela quer fazer. Volta na imagem para eles. Sabe esse cara aqui, esse tal de Kosovo, se você quiser chamar assim? Isso aqui é uma província, isso aqui não era uma república, tá? A Iugoslávia tinha uma república, 2, 3, 4, 5, Montenegro 6. Tanto Voivodina quanto Kosovo são províncias dentro da Sérvia. Com uma diferença étnica, mas são províncias. Era para a Iugoslávia ter virado 6 países, mas a galera de Kosovo resolveu conseguir autonomia, e o Milosevic, cá para nós, os reprimiu. O fato é, Kosovo tem 1 milhão de pessoas e diz que é país. O Brasil não reconhece. O Kosovo tem uma dificuldade que a Bósnia não teve de ter reconhecimento internacional. Ela nunca foi república, ela era uma província. E aí, eu não vou entrar no mérito, vai que alguém de Kosovo tá me vendo, vai ficar chateado comigo, parece que eu sou contra você. Não, eu adoro o Kosovo. Meu sonho era morar no Kosovo. O que eu tô dizendo só é o seguinte: na verdade, não há um consenso sobre a independência de Kosovo. E aí, o delicioso dessa história é quando o Kosovo declara independência e o americano reconhece, o presidente americano fala que a população de Kosovo tem direito à autodeterminação. O que você acha que o simpático Putin vai fazer agora, quando a Crimeia declara independência e fala assim: queremos... Eu estou reproduzindo o argumento dos senhores. Como bem disse o presidente americano, que eu muito admiro, realmente os povos têm direito à autodeterminação. Pronto. Se vale para Kosovo, por que não vale para a Crimeia? Conseguiu sacar? Então, na verdade, você tem a questão étnica,
Mas não dá para negar que por baixo desse turbilhão tem uma grande briga geopolítica. Exatamente, por isso que a aula é de geopolítica, porque, na verdade, determinados argumentos, quando lançados por atores políticos diferenciados, eles se chocam. É a mesma coisa, é o mesmo argumento. E, na verdade, entra um outro ponto que o João salientou muito bem, como que essa ideia do reconhecimento internacional entrou dentro de princípios determinantes para reconhecimento de um Estado. Né? Não basta o território, não basta a nação, você tem que ter o reconhecimento internacional. Ainda cria uma coisa maluca que eu pensei agora. Você vê, a gente tá pensando numa Europa que tá ali ensanduichada, né? Isso. Durante a Guerra Fria ficou ensanduichada, aí depois tentou se afirmar como autônoma, mas agora tem essa revitalização russa e o interesse americano e a Europa sempre ali no meio. Aí beleza. Os países da Europa têm realidades distintas. Por interesses geopolíticos, o americano e o alemão reconhecem Kosovo. Se você é o primeiro-ministro espanhol, você reconheceria ou não? Melhor a não, Espanha hein? com um problema que tem. Aliás, leva em consideração também, no caso da Rússia, também os problemas envolvendo separatismos. É que a Rússia mete a porrada mesmo, reprime. Exatamente, porque na Rússia também aceitar o separatismo do próprio leste da Ucrânia é um problema com a Chechênia, por exemplo. A Rússia tem 99 minorias étnicas. É que os russos são muito duros, né? Essa é a verdade. Não, o ponto fundamental é esse, como que o discurso geopolítico, ele leva em consideração, por mais redundante que possa parecer, interesses políticos muito determinantes, muito determinados, muito conjunturais. O que é a minha realidade, o que não é a sua. Bom, vamos lá. Tá acabando. E aí nós colocamos o Slobodan Milosevic, que foi o grande comandante, né? E que morreu misteriosamente em 2006. O Tribunal de Haia fala que não teve nada a ver com isso, que na verdade teria sido um problema de saúde, e ele foi o grande responsável, segundo esse tribunal, pelas atrocidades cometidas contra os bósnios na tentativa de Milosevic, comandante sérvio, de evitar o separatismo. Colocamos aqui uma das cenas mais marcantes do massacre que houve. Sabe falar isso? Srebrenica. A Diné consegue falar. Srebrenica. Ele fala isso. Srebrenica. Bom. Muito bom. Meu sonho era morar, não era em Kosovo, era em Srebrenica, que deve ser muito legal lá. E nós chegamos num ponto que eu acho que é determinante para a gente chegar até na pergunta da Ana Paula e fechar. Verdade. O que foi a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, 91. Exato. Né? A desarticulação da União Soviética não significou a desarticulação da influência russa sobre as áreas limítrofes. Até porque a economia, pensa bem, a economia era de 15 repúblicas unidas. Então você tem um caminhão que o motor é feito na Ucrânia e a caixa de marcha é feita na Lituânia. Como é que você fragmenta isso? Mas obviamente que o mundo ocidental e as próprias repúblicas, algumas delas, Ana Paula, cuidado que você quer fazer uma pergunta que a resposta não é única. Então Estônia, Letônia e Lituânia aproveitam e aplicam a mula, elas vão embora rápido, a ponto de estarem na União Europeia. Lituânia agora com euro, por exemplo. Que Estônia, Letônia e Lituânia sempre foram um problema, que quando a Rússia quer sair da Primeira Guerra Mundial, a primeira coisa que faz manda embora. Então, a Ucrânia, por sua vez, é muito ligada à Rússia, pelo menos era, ficou a Bielorrússia também. Então você acaba tendo posturas diferentes, de alguns que se ocidentalizam mais e outros que temem mais a Rússia. A verdade é que a Ucrânia tinha e tem motivos para temer a Rússia. Porque os gasodutos da Rússia e oleodutos que vão abastecer de energia a Europa passam pela Ucrânia. Então, quando a Ucrânia começa a sinalizar muita autonomia, o que a Rússia deixa claro é você não vai ter essa autonomia. Claro. E entra um ponto também que eu acho interessante que você lembrou, até quando nós falamos sobre o Kosovo, que na verdade, para voltarmos um pouquinho à Crimeia, a Crimeia ela teria sido um presente aos ucranianos por parte do... Foi Khrushchev. Foi logo depois de Stalin, Khrushchev, depois até dos efeitos da Segunda Guerra Mundial na Ucrânia. Então o Khrushchev ele entrega como um presente. Porque era uma coisa só, né? Porque era uma coisa só, entrega como presente. E a península da Crimeia, ela fica sendo a base mais avançada da frota, da esquadra russa. E na verdade, nesse contexto em que agora houve a possibilidade da Ucrânia encontrar dois caminhos, ou a Ucrânia se aproximaria da União Europeia, ou a Ucrânia se aproximaria mais dos russos. O governante Yakunovich, ele se aproxima, ele resolve a aproximação com os russos, levando os ucranianos às ruas, mas os ucranianos ocidentais. Né? E aí, no final das contas, nós aqui no Ocidente percebemos então que havia por parte da população ucraniana como um todo a luta aguerrida, o desejo de fazer parte da União Europeia. Mas não! A galera no leste tá olhando preocupada, dizendo, pô, peraí, não é isso que a gente quer, não. Não é isso que a gente quer. E daí o separatismo dessas áreas começa com a própria Península da Crimeia, que tinha um parlamento autônomo,
e as outras áreas do leste que começam a demandar essa anexação por parte dos russos. Dá até a impressão que se a gente colocar um mapa para eles, é só uma brincadeira, a gente vai colocar o mapa no finalzinho, vocês vão ver duas Ucrânias. Né? Exatamente. Uma Ucrânia falante de russo, próxima a russo, que não quer esse movimento para o Ocidente, e uma Ucrânia que o quer. E no momento que, claro, que o presidente ucraniano deveria temer e não fazê-lo. Se ele faz, ele tem que esperar uma resposta. E aí não esperavam que o Putin já estivesse tão forte. Claro. Talvez tenham pensado na Rússia dos anos 90. Sim, exatamente. E não na Rússia do século XXI. É porque, mais uma vez, como o objetivo dessa aula é uma mudança de perspectiva por parte de todos nós, e mais ainda, a prova ela pode, por ser feita por pessoas inteligentes, cobrar isso de vocês. Então nós queremos que vocês percebam que quando as primeiras informações chegam até os olhos ocidentais, quando nós vimos aquelas milhares e milhares de pessoas criticando o governo Yanukovych pelo fato dele ter feito uma opção pró-Rússia, aquilo parecia muito ditatorial, muito autoritário, quando na verdade essa discussão é presente. Ou talvez a prova colocar as duas opiniões. Exato. Na mesma questão. Exato. Duas opiniões contraditórias para você analisar a complexidade. Que é bem a cara do Enem. Né? Que é a cara do Enem. Bom, colocamos aqui só para a gente ter uma noção da grande importância do presidente Putin. A história da Rússia se confunde com a própria história política dele de 1999 até os dias atuais. Isso simplesmente como uma referência. Uma cena do que aconteceu na Ucrânia e os resultados que nós discutimos e aquele ponto que você queria falar no final, João. Olha, dá uma olhada. Olha aqui que toda essa área aqui, coladinha na Rússia, você tem ou metade, ou um pouco mais, ou um pouco menos da metade de falantes de russo. Isso aqui já voltou. Isso aqui veio. E é nessa área que você tem hoje o foco. Vai ser difícil você convencer essa população a ficar simplesmente pró-ocidental, porque eles se veem como próximos da Rússia. Pessoal, foi um grande prazer. Eu espero muito que vocês tenham anotado bastante coisa, mas que principalmente vocês tenham pensado a respeito dos pontos que nós trabalhamos e que vocês estejam preparados para dominar essa linha de investigação, que é aquilo que nós buscamos aqui nessa aula hoje. Um beijo para a Aline de Recife, o que mais? Pro Paulo, um beijo pro valeu, Paulo. Paulo, um abraço. Um abraço, Paulo, um abraço. Um beijo para Mariana do Rio. Mariana do Rio, beijão. Yuri de São Paulo, grande abraço, obrigado. Fernanda, você que perdeu o segundo bloco, sim, a aula vai estar no YouTube essa semana. Vai ser até melhor que essa, do YouTube vai ser sensacional. Um abraço.